Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Tatá, você está no Tatá Colorindo. Muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal. E hoje nós vamos continuar esse colorido da Clara Markova. Eu estou amando colorir. É sempre uma expectativa quando eu começo uma página, porque as ideias vão surgindo aos poucos na minha mente. Então hoje nós vamos dar continuidade aqui. Mas antes da gente começar, já deixa seu like, já se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não é inscrito no canal. Se inscreve, vem participar do Tatá Colorindo aqui no YouTube. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E bora continuar aqui comigo? Espero que não esteja dando reflexo para vocês. Eu tentei arrumar a luz para ficar o mais real possível. Eu percebi que o vermelho ele estoura bastante, mas eu tentei ajustar para ficar bem real aí para vocês. Às vezes vai dar algum reflexo, dependendo de como a gente for mexendo aqui. Então hoje eu vou continuar pelo tronco, vou pintar o tronco, vou começar o fundo, e aí a gente vai vendo como que acontece. Vou tentar trabalhar da mesma forma que a gente fez. Eu tô misturando aqui 2 tons de verde. Apenas umedeci o pincel e tô pegando aqui os 2 tons. E vou vir pro tronco. Eu vou trabalhar com alguns tons diferentes, mas eu vou começar com esse verde. Ter cuidado de marcar aqui perto das folhas e desse colarzinho, que eu não quero interferir. Eu sei que a aquarela vai secar e vai ficar um pouco mais opaca, então eu vou trabalhar aqui. Vou marcar em alguns pontos com esse verde. A gente vai trabalhar aqui também nesse tronco com o ocre e com o marrom. Marrom bem escuro, com preto. Então, vamos ter várias nuances aqui nesse tronco de cor. Mas enquanto isso, eu só tô passando aqui mesmo esse verde. Também vou voltar com aquele lápis bem escuro para fazer esses galinhos aqui que eu não fiz, como esse, ó. Molhei aqui o pincel com água limpa e tô tentando tirar a cor que tá aqui para ficar bem clarinho agora. Eu vou fazer bem claro aqui algumas rajas aleatórias por todo o tronco, né? Onde eu não tinha colocado, vou deixar alguns espaços em branco também. Mas assim, passei um pouquinho de verde em quase tudo. Aqui, esse verde. Feito isso, eu vou pegar o ocre agora. Nessa paletinha aqui, o ocre que eu tenho é esse aqui. Ele tá até, tem um pouco dele aqui já até misturado com um pouquinho de marrom, que é uma cor bem legal, eu acho. Mas primeiro eu vou começar com ele aqui nesse tom mais puro. E vou fazer algumas marcações assim de rajas. Percebi que foi muita água aqui, ó. Não dosei do pincel, então eu venho com a toalha e tiro o excesso. Eu não quero que o papel absorva toda essa quantidade de água. Então, a mesma coisa aqui. Ainda tem muita água no meu pincel, então eu vou tirar o excesso. Vou ver se eu consigo tirar aqui. Aí, agora melhorou bastante. Esse tom de ocre, eu vou fechar aqui esses espaços. Esse aqui é uma base, né? Eu falei pra vocês, depois a gente vai acrescentando mais cor. Por que que eu tô fazendo assim? Que eu gosto muito de trabalhar com o lápis sobre a aquarela. E eu achei que os neon ficaram assim, maravilhosos. Eles ficaram muito, muito bons. Enquanto eu vou trabalhando, eu vou vendo aqui atrás se tá tudo bem,
Só aquele primeiro lugar aqui, ó, que foi um pouquinho, amassou um pouquinho o papel, mas depois vai voltar. Não passou nada. Eu vou pegar o pincel, só a água que tá aqui no pincel mesmo, vou pegar esse ocre mais aberto. E aí eu vou vir aqui, ó, em pontos específicos. E também vou passar em alguns lugares em cima desse verde. Fazer algumas marcações com ocre bem intenso. Quando a gente vier com lápis de cor sobre isso aqui, essa camada vai dar toda a diferença. E o nosso tronco não vai ser verde, tá, gente? Ele vai ser marrom. Só que eu acho que fica muito mais bonito quando coloca mais variação de cores na base e depois vai trabalhando com as outras cores por cima. Fica muito mais rico o nosso colorido. Vou deixar secar porque tá bem úmido agora e vou pro fundo agora. Aqui nesse fundo a gente não tem muito espaço. Vocês conseguem ver que não tem muito espaço. Não tem. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verde, esse mesmo verde, que eu fiz essa mistura com esses dois tons aqui, e vou começar a preencher aqui, ó. Entre as folhas. Entre as florzinhas. E depois eu vou fazendo alteração de cor. Mas primeiro, essa base, eu vou continuar com esse verde aqui. Vou colocar um pouco mais de água no pincel. Vou pegar essa mesma mistura que eu já fiz aqui. Vou tirar o excesso, a primeira gota na toalha. E vou começar a preencher aqui. Aí eu acho tão interessante trabalhar assim dessa forma, porque muitas vezes a gente fica até preocupado, né? Pensando que não vai dar certo, mas no final dá tudo certo e a gente fica feliz com o resultado. Eu vou começar com essa base aqui desse verde, mas depois eu vou alterar esse tom. No final também nós vamos fazer um acabamento aqui nessas bolinhas aqui, mas esse é lá pro final do colorido, então a gente tem que preocupar com isso agora não. Vou escurecer mais um pouco, pegar aquele verde mais escuro. Vou deixar só essa extremidade mais escura. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pegar só esse verde mais escuro aqui. Começar já com o mais escuro desse lado aqui. E aí você pode perceber que não tá igual dos dois lados as cores, e nem é meu interesse que fique. Eu gosto muito de fazer variação de cores, eu não gosto muito de deixar sempre a mesma cor. Eu acho que na natureza tudo é diferente, né? Então é interessante mesmo variar. Aqui no fundo vocês vão ver que eu vou mexer bastante com tons, brincar muito com tons, como eu costumo fazer.
e intercalando as cores. Eu acho que fica bem bonitinho. Enquanto isso aqui eu só deixei um pouco mais escuro, vou tentar aproveitar o restinho que tá no pincel aqui para alguns pontos desse aqui também, descer. Aqui eu tinha esquecido. Eu entrei com essa tinta verde sem querer em várias das pétalas das florzinhas, mas depois a gente dá um jeito. Não era o meu objetivo, mas vou aproveitar o restinho do pincel aqui. Vou trazer. Aqui já. Não tô preocupada de ser um único tom, porque depois a gente vai trabalhar com lápis. Só vou deixar mais claro aqui no centro, que aí eu posso vir com as cores mais claras. E quando essa aquarela secar também, a gente vai ter muito... Ela fica bem mais clara, né? Esmaece um pouco a cor. Então... E a gente já tem um pequeno pedaço do nosso fundo em andamento. E olha que legal, que prático, que gostoso que é trabalhar com a aquarela. É muito gostoso, super relaxante. Eu percebo que muita gente tem medo, né, de usar o pincel e água, mas eu tô mostrando aqui para vocês que com pouquíssimo produto, com pouca água no pincel, sem umedecer as tintas, apenas umedecendo o pincel, você pode vir fazendo isso e vai dar certo. Você não precisa ter medo. Faz um teste, como eu fiz lá no primeiro vídeo, faz um teste, vai olhando a folha atrás antes de pegar mais tinta. E aí você vai perdendo medo de trabalhar com os materiais aos poucos. Tem folha que é diferente, que não aceita realmente nenhuma quantidade de aquarela. E aí a gente vai descobrindo assim, mas a gente só vai descobrindo se a gente tentar. Se a gente for praticando. Se a gente não praticar, a gente vai ficar com vontade de fazer as coisas e não vai fazer nunca, não vai enfrentar o medo. Então é importante a gente ter coragem para arriscar. Vocês podem ver que o fundo com aquarela, ele é irregular. Mesmo clarinho assim, ele tem manchinhas e a gente vai fazendo movimentos circulares no pincel meio que de propósito, para dar esse ar, né? Agora eu vou terminar aqui com esse tom, aqui um pouco aqui, vou tirar o excesso porque ficou escuro, pego mais água, aí ó, ficou escuro aqui, mas não tem problema, peguei mais água. Vou deixar essa parte de baixo aqui, porque eu vou usar outro tom de baixo para cima. E aqui também, depois eu vou misturar alguns tons, vai ficar diferente. Mas por enquanto tá assim, deixa eu ver se o nosso tronco já tá seco. Já tá seco. Então agora eu vou vir com um lápis de cor sobre o tronco. Bom, então é mais ou menos isso aqui que eu quero fazer, tá? Nesse tronco. A gente vai fazer o restante agora e depois a gente volta para pequenas correções. Nessa parte aqui que a gente passou a aquarela verde, eu vou vir com esse marrom bem escuro, que é o M083. E eu vou começar a descer aqui, ó, sobre o verde, tá? A gente vai em movimentos circulares. Esse lápis é um lápis muito macio, que pega muito bem. Vai muito bem nesse papel aqui da Clara. E sobre a aquarela, ele desliza maravilhosamente, muito, muito gostoso. Vou pegar o marrom avermelhado, que é o M025. Vou continuar fazendo umas manchinhas aqui, bem aleatórias.
Pronto, vou tentar deixar o centro dele aqui mais claro. Com o ocre, que é o M020, eu vou sobrepor um pouco esse marrom. Vou marcar aqui também onde a aquarela eu tinha deixado um pouco mais amarelado com ele. Vou agora pegar um verde oliva, que é o M098. E eu vou arrastar ele sobre aquele verde e aquele marrom aqui. Tem um outro marrom que eu tô usando também, que é esse M023. Eu vou forçar bem aqui a passagem do galho com ele. E vou começar a subir também daqui, ó, de baixo para cima. E aí, a parte inferior aqui do galho, eu vou começar a esfumar aquele marrom avermelhado subindo. Apenas movimentos circulares, mesclando uma cor na outra. Acho bem bonito essa textura aqui que vai ficando, esse efeito de uma cor entrando na outra, fica muito bonito. Vamos para essa parte aqui agora, debaixo do vestido da menininha, a gente pode escurecer da perna, né? Eu deixei essa borracha aqui, que ela é uma borracha mais leve, ela não é tão forte quanto a elétrica, então eu posso usá-la sem agredir o papel. Então, em casos extremos, que depois eu volto com a elétrica. Nesse caso, se não tiver necessidade, eu não faço isso. Então, aqui eu usei o marrom e o verde embaixo da perna dela para trazer essa sombra. Vou continuar descendo aqui só com o verde, ó. E é legal a gente trazer essas diferenças de nuances de tons também. Vou sobrepor aqui verde sobre verde. E vou deixar aqui um espaço para eu subir com o marrom avermelhado de novo, para ele encontrar esse verde aqui. Então, aqui eu vou continuar puxando com esse verde aqui. E depois eu vou usar uma cor mais escura, como a gente fez aqui e aqui também. Vou voltar aquele pedacinho para a gente finalizar aqui o encontro dessas cores. Nesses espaços mais claros que eu deixei, eu vou jogar um verde claro. Vou usar aqui o M045. É pequena a diferença que dá, um efeito bem sutil, mas eu gosto quando tem mistura de tons no mesmo objeto, no mesmo elemento, eu acho que fica bem rico. Muito bonito a pintura. Vou voltar com aquele marrom bem escuro agora e fazer aqui o cantinho das flores. Já vou aproveitar para descer lá embaixo naquele verde, tá? E fazer aqui uma base bem escurinha, nessa parte de baixo aqui do tronco. Vou subir com ele. Aqui eu vou pegar aquele tom de ocre, que é o M020, e continuo. Vocês percebam que eu mudo muitos tons, porque eu quero essa variação, eu não quero um tronco chapado de uma cor só em todos os lugares. Eu vou variar durante todo o tronco, porque eu quero justamente isso. Vou vir com aquele marrom mais escuro
E fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, ó. Aqui também, esse pequeno detalhe. Fazer aqui em volta do sapatinho e embaixo da perna dela. Vou escurecer. E aqui também. E assim o nosso tronco vai tomando forma. Vou escurecer um pouco mais aqui, porque eu achei que aqui desse lado ficou um pouco mais forte o tom. Então vou só passar um pouco mais. Esse lápis ele aceita muitas camadas, então é bem fácil a gente colocar cor, agregar cor. Vou fazer a mesma coisa de baixo para cima também. Depois eu vou colocar um papelzinho aqui para fazer esse acabamento do cantinho bem bonitinho, porque eu não gosto. Acho que risca as páginas de trás do livro. Mesmo que seja pouco, eu acho que dá uma riscadinha. Então, depois tem que ficar apagando. Então é melhor eu esperar para fazer essa parte. Mais uma vez eu volto aqui. Vou usar mais do marrom avermelhado aqui também. E aí, eu vou acrescentando as cores de acordo com o que eu acho que vai ornando, vai ficando bonito, vai trazendo mas usando sempre os mesmos tons. Trazendo um contraste, né, como eu estava falando, mas usando sempre os mesmos tons. Nesse tronco, então, eu estou usando essas cores aqui, ó. 2 marrons, mais 2 marrons escuros, de tons diferentes. Um avermelhado, o ocre e 2 verdes, um oliva e um claro, nesse tronco. É mais fácil fazer um tronco chapado? É, você pode fazer tranquilamente também. Você pode fazer, sei lá, com 2 ou 3 tons. Dá pra fazer tranquilo, tá? Eu gosto porque eu faço assim porque eu acho bonito. Gosto do efeito que dá, mas dá sim, sem dúvida nenhuma, pra você simplificar o trabalho. Eu não acho trabalho, né? Eu acho isso aqui uma terapia. Um prazer. Então, a gente vai aqui misturando corzinha, 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 até dar um resultado que agrade. Vou trazer o ocre aqui nesse galho. Vou deixar esses aqui para colocar esse roxo aqui, dessa forma. Eu ainda vou fazer uma transição aqui com o preto, tá? Vou usar o preto para fazer essa transição aqui, chegando nesses galhozinhos. Vou fazer isso agora. Deixa eu pegar um pretinho aqui. Um preto qualquer. Vou pegar o Danione, não. Esse aqui tá mais fácil. Que é o Brut Funer que fica aqui na minha mesa. Então, a gente faz uma transição aqui. E aí vai ficando bem legal. Depois a gente ainda vai fazer o fundo. Então, vai ornar bem direitinho. Aqui também já vou fazer a ligação. Eu vou fazer essa ligaçãozinha aqui. Tô com um roxo aqui também, vou pôr um pouquinho dele aqui. E vamos voltar para os marrons. Para terminar, ainda faltou um, ó. Faltou um aqui, vou fazer mais na pontinha. E vou pegar o roxo, saindo daqui, da base. Chegar lá. Agora vamos voltar aqui para os marrons, para o nosso tronco. Tô com o ocre agora. Passa toda essa parte mais clara. Vou fazer isso também aqui, e depois eu já vou finalizando. Então, nessa parte mais clara aqui eu vou entrar um pouquinho. Depois também a gente pode pegar uma cor bem escura para ressaltar esses vincos que a própria Clara deixou na ilustração, que compõem, né, um tronco, essas fissuras.
Pego o verde oliva aqui. Vou emendar aqui, vou fazer um encontro dele com esse ocre que a gente pôs. E vou pegar o marrom. Para começar a descer aqui sobre o verde. Vocês entenderam por que eu coloquei a aquarela em tom de verde mais aberto aqui? Porque eu queria dar esse efeito visual. Se eu colocasse um marrom, já não ficaria tão legal. Então, como eu queria todos esses tons nesse tronco, eu procurei trazer cores na base que fosse enriquecer o colorido. Eu achei que o verde ia ficar bem legal. Compor muito bem esse tronco. Vou voltar com o oliva e vou fazer aqui a parte de baixo. A gente colocou ele aqui um pouco, né? Então, deixa eu apontar aqui que essa ponta tá muito grossa pra mim. Ponta muito grossa vai indo, me incomoda bastante. Eu sempre tenho que estar... Dá pra pintar assim, mas é questão de preferência pessoal mesmo, né? Eu prefiro as pontas mais finas. Aí aqui, a gente já tá quase finalizando. Eu só vou colocar um pouco do marrom avermelhado sobre, pra ficar aqui, ó, sobre esse tom de verde, pra semelhar com essa parte aqui um pouco. Então eu vou vir com o que eu acho incrível nesse lápis, gente, e eu até falei sobre eles na resenha que eu fiz, tá aqui no canal, se você ainda não viu, é que as cores mais claras, elas se sobrepõem muito bem às escuras. Vocês viram isso com o lápis branco aqui, né, no primeiro vídeo. E aqui esse marrom avermelhado, pegando sobre tudo também, olha que legal, muito bom. Que lápis bom, gente. Foi uma surpresa bem grande esse Neon pra mim. Tenho gostado muito mesmo de trabalhar com ele. Fazer um pouquinho aqui mais embaixo. Escurecer aqui também. Novamente. Vou trazer o verde oliva aqui também. Aqui nesse cantinho aqui, ó, da flor. Eu vou fazer o acabamento aqui agora, entre essas florzinhas. Em todas elas. Vou pegar aquele verde mais claro e agora trazer uma luminosidade para essa parte aqui, ó. E vou fechar a pintura escurecendo bastante essa parte de baixo. Agora eu vou pegar uma cor bem escura, vou pegar aquele roxo mais escuro que a gente colocou nas folhas, que é o M054, e vou usar para fazer as fissuras aqui no tronco, com esse roxo. Então aqui, ó, seguindo as mesmas fissuras que a Clara fez. Vou fazer umas aqui, marcar esses veios aqui no tronco.
Vou colocar um pouquinho desse roxo aqui também. Para trazer um ponto de equilíbrio entre as folhas e esse tronco. Acho que vai ficar legal. Outra coisa que eu quero fazer para trazer esse equilíbrio entre essas folhas e o tronco, além dessas manchinhas roxas no tronco que eu tô fazendo agora, é fazer manchinhas verde-oliva lá nas folhas, em algumas folhas, as mais próximas do tronco. Vou fazer isso já já. Só terminar aqui. Vou agora finalizar, antes de ir para essas folhas, essa parte do tronco. Aqui eu só tô finalizando como a gente fez aqui, usando as mesmas cores. Falta apenas o marrom escuro agora. Eu já até passei um roxinho aqui, né? Aproveitei que ele tava na minha mão. Como aqui eu não passei a aquarela bem forte, eu vou vir com o lápis mais forte e o tom de verde mais aberto. Aí, ficou legal. Gostei. O verde encontrando o roxo aqui. Ótimo. Agora, eu vou pegar o verde oliva, a questão que eu falei das folhas. Que eu achei que trazer esse roxo aqui para esse pedaço do tronco, por exemplo, ia ornar, né? Trazer mais unidade para todo o colorido. Eu vou pegar, por exemplo, o verde oliva agora e vou fazer umas manchinhas aqui nessa folha. Vou ver se eu consigo, né? Vou ver se aceita, porque aqui já tem bastante lápis. Aqui no centro, talvez onde está mais claro, talvez aceite melhor. Olha, eu vou conseguindo aos poucos trazer um pouquinho desse verde aqui, principalmente próximo ao centro, ó. Só uma questão de detalhes mesmo, vocês conseguem ver que já faz uma diferença? Vou fazer aqui também nessa folha também, nessa parte mais clara aqui, que eu já sei que o meu objetivo vai ser melhor alcançado. Então, aqui nessa parte mais clara, onde tem esse amarelinho aqui, eu vou entrar com esse verde oliva leve, não vou pesar muito a mão não, nesse primeiro momento. Até mesmo porque se não der certo é fácil a gente vir com a borracha e apagar. Mas olha, eu achei que trouxe uma sintonia maior com o tronco que a gente fez. Eu acho importante isso. Ter uma sintonia entre os elementos. Não vou fazer isso em todas as folhas, vou fazer só nessas mais próximas ao tronco. Essas aqui, ó, eu não acho necessidade, é só essas de cima que eu acho que faz mais efeito visual. Talvez seja coisa da minha cabeça, mas enfim. Ah, aqui faltou, né? Faltou aqui, vamos usar como a gente fez com o roxo. E o verde aqui também fica legal. Trazer esse marrom aqui para finalizar, para fechar esse galho. Então agora, nosso tronco está finalizado. Achei que o resultado ficou bem legal, ficou bem bonito. E agora a gente vai pro fundo, vou continuar trabalhando nesse fundo. A primeira cor que eu vou pegar, que é uma cor um pouco diferente, é esse roxo
N019. E aqui, gente, eu vou trocar muito de lápis, muito, porque eu vou fazer pequenos pedaços do fundo e trocando, porque eu acho que realmente dá um efeito visual muito bonito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é com esse roxo, ó, é um tom próximo a esses galhos aqui. Então, esse é o primeiro tom que eu vou estar usando aqui, sobre esse verde mesmo da aquarela que a gente pôs. Vocês perceberam, né, que aquela aquarela que a gente fez aqui no tronco é só uma base mesmo, ficou bem diferente o resultado do que estava no começo. Então, isso que eu faço, essa questão da base da aquarela, é apenas para trazer mais uma cor e agregar, mas não determina nada como vai ficar. Por exemplo, olha como já tá trazendo, já tá ficando bem diferente aqui. Essa parte aqui eu vou escurecer bastante. Eu quero um tom mais escuro aqui, mas eu também quero que deixar esses pontos mais claros, né, da aquarela. Eu quero essa sincronia entre esses tons. Então, o primeiro lápis que eu tô usando é esse Lilás N019 e vou começar a descer aqui um pouco mais por o fundo. Eu acho que roxo combina com verde, fica bem bonito. Tem verde aqui, apesar que nosso fundo não vai ser necessariamente roxo, então eu vou colocar aqui, vou começar acrescentando. Não estou preenchendo todo a região, estou sempre deixando o verde junto, mesmo nesses pequenos espaços aqui, eu estou deixando verde. Também, parte descendo aqui. E a gente vai compondo esse fundo. Vou pegar agora um lilás, um roxo mais claro, que é o N116, e vou cuidar da transição dessas partes que eu já fiz. Então, eu vou, por exemplo, aqui onde estava mais escuro, entre o roxo e o verde, eu vou esparramar bem uniforme, fazer um degradê, fazer uniformizar, né? Não ficar tão quebrado entre uma cor e outra. E vou tentar fazer isso sem apagar completamente o verde, deixando esses espaços. Entre essas florzinhas aqui, não vai ser muito possível fazer isso, porque o espaço é bem pequenininho. E aqui eu já vou começar embaixo aqui com esse tom mais claro. Aqui nessa parte eu não passei o tom mais escuro, eu já venho apenas com o tom mais claro. Eu vou preenchendo, esse aqui é bem gostosinho de fazer, é só você usar a sua criatividade, se você quiser usar outros tons também, mesclando outros tons, é muito bom. Eu adoro pintar fundo com lápis de cor, gente. Dá trabalho, né? É mais difícil do que quando a gente usa uma aquarela, um giz oleoso, que é mais rapidinho. Mas é muito relaxante pintar com lápis de cor, fazer os detalhes, compor a cena, é bem gostoso. E quando você tem um lápis macio para grandes áreas, é melhor ainda, é muito bom. E eu tô amando fazer isso com esse lápis. Se você tem o Nione e gosta dele, me conta aqui. Também se você teve alguma dificuldade com ele e achou que ele deixou a desejar, me conta aqui, vamos conversar um pouco sobre ele. Que depois, gente, eu vou voltar
quando eu colocar, como eu falei, quando eu colocar a folha aqui, eu vou voltar fazendo todo esse acabamento, tá? Fazer todo o acabamento. Mas eu achei que gostei bastante de como ficou aqui já um contraste, apesar que agora eu vou deixar esses dois tons que eu já usei separados e vou pegar outro tom aqui, que é esse azul bem escuro, que é o M106. E aí eu vou vir pro cantinho aqui, bem no cantinho, e vou começar a descer também com esse azul. Então não vai ser um azul, não vai ser um roxo, não vai ser um verde, vai ser uma mistura de cores esse nosso fundo. Do jeito que eu adoro fazer nos livros da Clara, porque eles são livros lúdicos, são coloridos tão fofinhos. E a gente pode usar e abusar das cores, da criatividade, colocar cor, por exemplo, né? Folhas vermelhas, você pode brincar com outras cores também. Aqui eu vou marcar um pouquinho já com essa cor mais escura, próximo ao galinho, na lateral. E aí eu vou fazer aqui também nesse cantinho superior, quero escurecer bem essa pontinha aqui. Essa parte que desce da folha aqui também, na lateral, eu vou escurecer trazendo esse azul sobre o roxo. É um processo lento, bem lento. Pintar esse fundo cheio de detalhes, aqui nas florzinhas, aqui próximo às flores, para ficar bem bonitinho. Capricha nos detalhes, entre aqui ó, um elemento e outro. Aquela questão do capricho, né, que eu gosto de falar, faz a diferença no final. Depois também a gente vai pontuar sobre essas bolinhas aqui, que a gente está quase apagando elas com lápis escuro. Mas depois a gente vai pontuar elas com a caneta branca e vai dar um charme extra também. Vou continuar descendo aqui, só que eu vou voltar com o roxo agora, com o roxo mais escuro, o N019. Então eu volto com ele aqui. Vou contornar também a asa da borboleta para fazer uma marcação aqui da mesma forma. Vou escurecer com o roxo aqui essa parte alta. Vou voltar com o lilás mais claro e fazer um degradê. Eu gosto de trazer alguns tons mais próximos já, vez ou outra. Então aqui eu vou aproveitar que tem uma florzinha aqui, embaixo eu vou colocar um pouco desse verde já, e vou puxar um pouco aqui para a lateral dessa folha, acima. Também vou deixar ele aqui um pouquinho, vou colocar um pouco de verde mais claro e aberto nesse fundo, diferente do que daquele da base. E aí eu pego a cor mais clara e vou encontrando uma a outra, ó. Faço a mescla aqui. E dessa forma eu vou fazendo. Escureço a pontinha aqui também. E aí, com essa mescla de tons, vai ficando essa beleza. Olha que lindo esse contraste aqui, ó. Que vai subindo, tá vendo? Então, por todo esse fundo, eu vou fazer essa mistura de tons aqui.
E aí você pode, eu gosto mesmo de deixar assim as partes mais claras, brincar aqui com os elementos. Vou pegar o verde, e é interessante quando a gente coloca outros tons, esses tons de verde aqui também. Por isso que eu não apaguei esse tom de verde aqui, eu vou deixar esse tom inclusive, mas eu vou acrescentar outros tons de verde, assim, perto das flores também, porque tudo isso vai ornar com o nosso tronco, vai combinar. Mesmo sendo um colorido bem chamativo e cheio de tons, né? Tem vermelho nas folhas, tem roxo no fundo, lilás, ele vai ornar. No final vai tudo ornar muito bem. Gente, eu peguei esse N054 para escurecer essa parte aqui e deixar ele mais vinho. Então, é isso que eu tô fazendo agora, ó. Tô trazendo aqui um pouquinho dele. Vou continuar deixando o espacinho em branco, mas vou trazer levemente aqui, ó. E é o mesmo lápis escuro que a gente colocou nas folhas, tá? Então, vou continuar aqui trazendo esse vinho mais pra dentro aqui. Onde eu acho que foi demais, aqui eu acho que eu passei um pouco, eu posso voltar com o branco, ó, e dar uma mexida aqui, entrando com a cor mais clara. Como esse branco, ele é um branco que acrescenta cor, ele vai realmente, ó, dar um efeito bem bonito. Ele funde aquele tom de vinho com o tom que já estava aí embaixo, então fica bem bonito. E aqui eu já mudei a cara, né? Já achei que tava muito roxo e eu quis trazer para um tom mais de vinho. Então achei que esse tom aqui, que é o mesmo das folhas, seria legal para fazer isso. Vou continuar aqui trazendo aqui na parte de baixo um pouquinho dele, que a gente não tinha entrado com ele ainda. Um pouquinho dele entre as flores, né? Sobre aquele roxo e o azul que a gente já tinha colocado. E ao mesmo tempo, gente, vocês podem ver que eu tô colocando cor, acrescentando pequenas nuances de tons e ainda tem espaços aqui com aquela primeira cor da aquarela. E aí vai criando uma variação bem legal. Então aqui eu vou trazer mais esse vinho, um pouquinho em alguns lugares. Por exemplo, em volta dessa folhinha aqui, a gente pode pôr um pouquinho, descendo um pouco mais, aqui. Fazer um colorido bem alegre, bem bonito. Eu adoro, eu gosto muito de pintar os coloridos da Clara, e esse é um dos motivos. São coloridos vibrantes, são alegres, tem algumas coisas e alguns elementos nos livros dela, como todos os outros, que eu também não gosto muito, mas eu acredito que todos os ilustradores não agradam 100%, né? Então a gente vai focando naquilo que a gente gosta mais e alterando, né? Um pouquinho daquilo que não é tanto do nosso agrado. Aqui eu continuo com aquele lilás. Volto com o N116 aqui. Vou continuar com ele. Vou continuar fazendo uso de todas essas cores para compor o nosso fundo. Vou puxar um pouco de cá, da menininha, cabelo dela. Deixar esse verde mais claro no meio, até a gente
ver como tá ficando o panorama, porque depois também a gente pode alterar. Circular. Coloco o vinho também em alguns lugares. E aí a gente vai compondo todo esse cenário. Vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Começar aqui pelos tons que eu já usei, igual eu fiz aqui. Vou fazer de cá e vou descendo. Olha como tá ficando um efeito bem bonito. Ainda vou usar o lápis branco aqui para mesclar melhor esses tons, tá? Mas eu não quero fazer agora porque eu ainda quero ver como vai ficar depois. Vou deixar por último, depois que a gente colorir as flores. E aí a gente vai ver onde a gente põe mais branco, onde a gente tira o branco, o que, né? Porque depois que a gente passa o branco, fica um pouco mais difícil de a gente acrescentar cor. Então, vou deixar essa etapa pro final. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz de cá. Espero muito que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Espero de verdade. Tenho gostado bastante de trazer pra vocês, né? Vocês no Instagram me pediam muito pra eu fazer vídeos colorindo Clara. Então, eu torço para que vocês estejam gostando. E deixem aqui sugestões, né, opiniões, se vocês estão gostando. Mas se vocês querem vídeos assim, curtos, particionados, né, divididos em partes, vocês preferem vídeos muito mais longos, de um colorido todo e acelerado, coloca aqui a opinião de vocês, o que vocês preferem. E porque é muito importante pra mim, tá, gente? Eu leio todos os comentários, eu levo muito em consideração a opinião de vocês, até mesmo para estar trazendo, né, novos conteúdos aqui pro canal. Então, é isso, vou continuar aqui no meu colorido. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!